Olá, muito prazer, uma satisfação agora materializar um sonho que é o Podes Crer Saúde. Esse é um projeto da Expertise Consultoria Educacional que está distribuído em série. Podes Crer Educação, que terá no professor Damião, condutor dessa proposta. O Podes Crer Saúde, que terá no nosso amigo doutor Luiz Bezerra a condução para debates profundos, profícuos, que vão materializar, inclusive, a nossa temática, que é o Podes Crer como uma plataforma de conhecimento científico que vai conduzir, portanto, as pessoas a refletir sobre a existência, a materialidade, enfim, os projetos que elas têm para as suas vidas e para a sociedade. Assim como outros temas, como o Podes Crer Agro, o Podes Crer Economia e Negócio. É com você, doutor Luiz. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Podes Crer Saúde, e um espaço onde nós vamos discutir em alto nível temas relacionados à saúde. E hoje a gente vai começar com talvez o tema mais importante de ultimamente, que é a inteligência artificial e os seus impactos na medicina. Para isso nós trouxemos dois pesos pesados aqui em inteligência artificial, Dr. Marcelo Martins, diretor do Hospital São Marcos e professor de inteligência artificial e medicina da Faculdade 7, e Jocerlano Santos, cirurgião cardíaco, e agora lançou um curso recentemente, o IAMED, voltado exatamente para médicos e profissionais da saúde, começando na área da inteligência artificial. Então, daqui a pouco a gente volta com esses dois pesos pesados para falar aqui sobre inteligência artificial e saúde no Podes Crer Saúde, o podcast do conhecimento. Olá a todos, esse é o Podes Crer Saúde, nosso primeiro episódio, onde nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial, e para isso a gente trouxe dois especialistas nessa área. Aqui do meu lado tem o Marcelo Martins, diretor do São Marcos, professor de inteligência artificial da Faculdade 7, cardiologista, e o Jocerlano Souza Santos, que é cirurgião cardíaco e também agora está lançando um curso de inteligência artificial voltado para médicos e para a área médica, o IAMED. Comece por aqui. E é um prazer tê-los aqui, muito obrigado. O pessoal aqui da Expertise, quando me incumbiu de trazer pessoas para falar sobre saúde, direto a minha cabeça foi em vocês, gente que está falando de coisa importante, coisa interessante, que pode mudar a história da medicina. Eu vou começar então com o Marcelo. Marcelo, se apresente aqui para os nossos espectadores aqui do Podes Crer. Quem é Marcelo Martins? Fala um pouco sobre você. Eu sou médico cardiologista, né? Especialista em clínica médica, cardiologia e terapia intensiva. Já sou médico há 23 anos. Perfeito. Atuando aqui em Teresina há 18 anos já. Uhum. E mais recentemente um apaixonado por tecnologias em saúde e pelas aplicações possíveis da inteligência artificial na área médica. Perfeito. Então a atuação profissional continua sendo como médico cardiologista, mas nesse último semestre, a convite da Faculdade 7, uma disciplina nova de tecnologias em saúde e inteligência artificial aplicada à medicina. Tem sido uma experiência muito bacana começar a introduzir a temática para os futuros médicos. Bacana, acho que vai ser curricular, logo todas as faculdades vão ter isso. E o Jocerlano Santos, quem é? Eu sou Jocerlano Luiz, inicialmente obrigado pelo convite, aproveitando e desejando sucesso ao Podes Crer e essa série de saúde, né? Nós temos a honra aqui de termos fazer parte dessa primeira rodada de entrevistas, né? Eu sou Jocerlano, eu sou médico aqui em Teresina também, sou esposo da Sávia, pai do Gabriel e da Rafaela. Eu costumo dizer, Luiz, Marcelo, que minha primeira profissão é pai. Com certeza. Nos horários de folga eu faço muitas outras coisas. Como profissional, excelente. Eu sou cirurgião, também com a formação no INCOR, e atualmente atuo aqui em diversos hospitais em Teresina como cirurgião cardiovascular. Nós trouxemos nos últimos 10 anos as primeiras técnicas minimamente invasivas, alguns procedimentos que a gente consegue tratar doenças graves do coração sem aquelas incisões tradicionais e que a gente possa ter uma menor agressão. Então, baseado em sempre buscar novidades e, enfim, e opções que possam trazer conhecimento e tecnologia para a nossa atividade, esse tema de inteligência artificial também veio aí como uma grande oportunidade de a gente poder melhorar muito o que a gente já faz. Bacana, muito legal. Vamos começar. Marcelo, em que é que a inteligência artificial, o Marcelo Martins, executivo do Hospital São Marcos, médico,
O que é que a inteligência artificial hoje é na sua rotina? Como é que funciona o seu dia a dia com a IA, médico, executivo e etc? Do ponto de vista médico especificamente, né, do ponto de vista de assistência médica especificamente, a gente ainda tem muitas limitações, né? A gente ainda tem muitas limitações porque ainda não existe legislação específica no Brasil, então a gente ainda tem restrições com relação à aplicabilidade, não existe validação de bancos de dados que permitam uso para medicina propriamente dita, né? Então isso é uma coisa que precisa ser dita, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de que agora você vai pegar uma inteligência artificial, você vai ter acesso a uma IA através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e aquela inteligência artificial vai simplesmente dar todas as respostas que existem para você e você vai conduzir aquilo com base nas respostas da IA. E isso não existe. Então isso precisa ficar claro, assim, inicialmente. A gente precisa ter uma calibração de expectativa. Toda vez que eu vou falar sobre inteligência artificial, uma coisa que fica muito clara é o seguinte, é que as pessoas acham que tudo que a inteligência artificial te dá como output, né, te dá como resposta, é verdadeiro. Né? E isso não é verdade. Então, isso não é verdade, isso precisa ser dito com tranquilidade. Né? Sempre tem que haver um bom filtro de conhecimento técnico para que a gente saiba o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar dali. Então, do ponto de vista da assistência médica propriamente dita, os usos ainda são muito limitados. Os potenciais de crescimento são infinitos, são gigantescos. Mas o uso hoje, no Brasil, com a legislação brasileira, as IAs que a gente tem acesso amplamente, ele ainda é limitado. Perfeito. Do ponto de vista de gestão especificamente, o meu maior uso para a inteligência artificial hoje, sem nenhuma dúvida, é o processamento de dados brutos, com elaboração de insights a partir de uma quantidade de dados muito grande. Então, a gestão, existe um dizer, né, muito famoso em gestão e administração, é que quem não mede não administra nada, né? Você tem que medir, você tem que analisar e tudo mais e tal. Se você pega, por exemplo, a realidade de um grande hospital, um hospital de grande porte, um hospital de alta complexidade, um hospital que tem mais de 2.000 colaboradores, que é o caso do Hospital São Marcos aqui, a quantidade de dados gerados no dia a dia do funcionamento daquela estrutura é gigantesco. Então, é humanamente impossível você conseguir fazer uma análise em tempo real de todos aqueles dados. Então, uma coisa que eu percebi, alguns anos atrás, é que a gente meio que fazia uma administração baseada no retrovisor. Quando eu acabava de fazer a análise daquele montante de dados, os dados eram, na verdade, dados de 3 meses atrás, dados de 6 meses atrás. Então, a tomada de decisões, ela era muito mais lenta. A gente não conseguia, a gente não tinha ferramentas que processassem tantos dados tão rápido que nos permitissem alguns inputs, né? Alguns insights, melhor dizendo. Um ganho de produtividade e de eficiência. Um ganho de produtividade e de eficiência. Então, a gente consegue processar um volume de dados muito grande, né? Sumarizar esses dados de maneira praticamente em tempo real, né? Gerando dashboards que nos permitem uma tomada de decisão muito mais ágil. Então, nós estamos falando de tudo, né? Desde prontuário até faturamento, tudo isso, qual é a área que vocês no São Marcos utilizam? Inicialmente não, principalmente a área administrativa. Relacionada a faturamento, relacionada a autorizações, predição de consumo de materiais com base em análise de curva de consumo de anos, que isso era uma coisa que a gente tinha uma certa dificuldade. A gente conseguiu enxugar muito o que a gente tem de volume financeiro parado em almoxarifado com base nisso. Então, a gente consegue fazer uma análise a partir do momento em que eu desencadeio o processo de compra, quanto tempo depois aquilo vai estar em estoque, e baseado no histórico disso, eu consigo uma previsibilidade muito melhor para organizar os meus insumos, eu consigo fazer uma distribuição interna dentro da estrutura muito melhor. Então, assim, todos os nossos estoques internos foram revisados e muito revisados com base nesse tipo de análise. Perfeito. Então, isso gerou uma economia brutal para nós. Porque a gente tem hoje em volume parado em estoque menos da metade do que nós tínhamos 5 anos atrás. E esse capital vira outra coisa importante. Esse capital vira outra coisa. Perfeito. Sem que houvesse nenhum problema de desabastecimento. Ou seja, foi uma predição feita pela IA. Foi uma predição feita para a IA, e aí, quando você pega o almoxarifado de um hospital daquele tamanho, o almoxarifado é gigantesco e a quantidade de itens é medida em milhares.
Então, Muita coisa se perde se não tem esse processo, humanamente impossível você conseguir fazer essa gestão em tempo real ali no olho. Perfeito. Né? Então, você fazer a análise de uma quantidade gigantesca de dados de uma maneira geral, de maneira muito mais célere e fidedigna, é hoje a principal utilização da IA dentro da estrutura hoje em dia. Então, Celano, e você? O que é que você usa a inteligência artificial hoje? E fala um pouco sobre o IAMED, o curso que você está lançando para os médicos, profissionais de saúde, para começarem a caminhar sobre a inteligência artificial. Luiz, assim, primeiro a gente contextualizar um pouco. Por que nós estamos aqui? Eu, você, o Marcelo, 3 médicos, já com longo tempo de experiência. Eu queria até já pegar um gancho aqui da palavra filtro que o Marcelo falou, pelo seguinte, não é simplesmente que a IA vai tornar tudo de forma mais automática, sem ter esse filtro adequado. Os melhores profissionais, eu costumo falar isso, os melhores profissionais para utilizar a IA são aqueles que já têm um longo tempo de trabalho, vamos dizer, no offline, que já tem uma bagagem teórica importante. E isso é um desafio para as novas gerações, ou para quem está tendo a formação em qualquer segmento, para poder atuar no mercado de trabalho daqui a algum tempo. Porque não dá para confiar totalmente nisso. A gente precisa ter um senso crítico para o que vai ser gerado. Então, por que a gente está aqui hoje? Porque há menos de 2 anos veio para nós, pessoas gerais, profissionais de diversas áreas, uma oportunidade de, o que eles falam de começar a ter esse primeiro contato, de brincar com o IA, que foi o lançamento do ChatGPT em 30 de novembro de 2022, portanto, há menos de 2 anos. Se esse podcast fosse há exatamente 2 anos atrás, nós não estaríamos falando desse tema aqui. Então perceba o tanto que isso é novo, e o tanto que isso avançou, e nós estamos apenas no primeiro passo disso, que de certa forma vai ser uma caminhada gigantesca. E outra, esse ChatGPT que veio para a gente, que abriu portas para diversas ferramentas, ele também não foi lançado em 2022, ele chegou para nós, para que nós pudéssemos usufruir disso, mas inteligência artificial já se fala com o pai da inteligência artificial, com Alan Turing, da década de 50 ainda. 56. 1956, sendo mais preciso então, né, Marcelo? Porque não é um conceito tão novo. E de lá para cá, diversos recursos, diversas ferramentas foram desenvolvidas para que hoje chegasse em uma palavra que, se eu fosse resumir esse podcast, inteligência artificial, que nós estamos começando agora, uma palavra que eu pudesse dizer que é a mais importante desse nosso bate-papo é a palavra generativa. O que é a inteligência artificial generativa? A partir de agora, eu não tenho mais um banco de dados previamente estabelecido e que ela só vai trazer insights ou trazer alguma resolução para a gente baseada em dados prévios. Não, eu tenho a capacidade, e que chega a assustar de verdade. Porque a capacidade de gerar novas informações que nunca foram geradas antes. São pensamentos que nunca foram, de certa forma, imaginados antes. E com isso abre um mundo de oportunidade. Porque aqui nós vamos falar muito de saúde. Sim. Mas isso impacta em qualquer área, em qualquer segmento. Então, a nossa recomendação para qualquer profissional que está assistindo esse podcast é que ele precisa imediatamente começar a inteligência artificial. Isso é muito oportuno, porque nós médicos, e vocês também são professores das faculdades, percebem o tanto que nós somos treinados apenas para fazer diagnóstico e tratamento. O médico, muitas vezes, tem uma dificuldade de estudar um tema que saia daquela grade curricular tradicional. E não vou nem só falar de IA, vou falar de gestão em saúde, empreendedorismo na área da saúde, gestão financeira, né? A otimização da carreira, network, enfim, as soft skills falado hoje, faculdade nenhuma fala disso. E o médico precisa estar atento para isso. Por quê? Se a IA já está nos impactando, se o Marcelo, como um gestor de saúde, já utiliza isso, nós não podemos terceirizar que somente a engenharia da computação trate de tudo. Eles têm um conhecimento de base teórica muito grande, que nem é nosso interesse disso, mas nós sabemos da real necessidade, ou da gestão em saúde, ou do paciente, que esse também sim vai se beneficiar muito de todos esses recursos. Então, nós precisamos andar lado a lado com a equipe que desenvolve isso, para que nós possamos chegar em um melhor resultado possível e melhorar a experiência tanto dos pacientes como nossa também de profissionais. E o IAMED, finalizando aqui essa fala, Luiz, veio para suprir essa necessidade. Eu terminei uma especialização agora, então eu tenho uma especialização MBA em Inteligência Artificial para Negócios, onde foram 14 meses estudando na faculdade de exame, esse tema que poucas vezes foi falado a palavra medicina ali. Mas eu entendi que tudo aquilo que era falado, Marcelo, eu poderia traduzir para o meu mundo. Ali estava falando de uma indústria, ali estava falando, por exemplo, de uma papelaria. Mas, poxa, eu também trabalho com clientes, entre aspas. São pacientes que eu preciso ter o meu lado humano como médico e tratar da melhor forma. Mas tudo aquilo é possível aplicar na minha área. Então eu pensei, poxa, já que
De acordo com uma pesquisa da Microsoft do ano de 2023, apenas 17% dos médicos têm um conhecimento inicial de inteligência artificial. A TIC Saúde de 2024 agora mostrou que apenas 4% dos estabelecimentos no Brasil utilizam IA de forma institucional. Então, são dados que mostram que tudo isso está começando. E cabe a nós, que já partiu, estudar um pouco mais, levar esse conhecimento adiante. O IAMED é um curso para estudantes de medicina e médicos de forma geral. São 8 módulos, são 35 aulas, com ferramentas práticas, aonde pode de imediato já começar a usufruir desse mundo 100% mágico, online. que é IA 100% online, online. com encontros presenciais online também. Online também. Desculpa, encontros Presenciais. periódicos online. Online. Beleza. Marcelo e Jocelano, agora eu vou deixar para que vocês... vocês não acham que a inteligência artificial tem a capacidade de tornar médicos que errariam mais, errando menos? O que é que eu quero falar? Imagine um médico recém-formado no interior do estado do Piauí, que precisa avaliar um eletro. E nós sabemos que a grande maioria dos alunos sai da faculdade sem uma noção exata do que é um eletrocardiograma e às vezes se perde naquilo. Ele não erraria menos um eletro se ele usasse a inteligência artificial, mesmo que ele não soubesse o que é, mas ele tivesse a opinião da inteligência artificial. Não seria um companheiro agradável, um bom companheiro para um plantão, que talvez fizesse com que ele errasse menos, Marcelo? Isso não pode ter um impacto positivo nesse ponto? Luiz, eu vou responder essa pergunta da seguinte maneira. Não sei se o Jocelano vai concordar com o meu modo de ver isso. A resposta é, pode ser que sim. Uhum. Por que pode ser que sim? Porque se a gente partir do pressuposto que essa inteligência artificial ela foi realmente alimentada, vamos dizer assim, ela foi criada com a finalidade de fazer análise de eletrocardiograma, com certeza ela vai ser utilíssima para esse médico. Uhum. Com certeza absoluta. Agora, eu preciso que seja uma inteligência artificial devidamente calibrada e validada com essa finalidade. Perfeito. Isso é que as pessoas precisam entender. Tem uma pesquisa recente, muito interessante, feita pela Forbes nos Estados Unidos, que foi o seguinte. Fizeram uma pergunta para a população de uma maneira geral. Disse, olha, um determinado grupo de engenheiros estabeleceu que essa ponte ela é segura para você trafegar em cima dela. Uhum. Né? Perfeito. A informação que era dada para a população era apenas essa. Você acredita no parecer desse grupo de engenheiros? Teoricamente. A pergunta era essa, Uhum. e aí o número de pessoas que disse sim, o número de pessoas que disse não, e o número de pessoas que disse sim, que acreditava no parecer técnico, foi de 76%. Perfeito. Depois fizeram a seguinte pergunta. Uma inteligência artificial fez a análise dessa ponte aqui e disse que essa ponte é segura para você trafegar em cima dela. 98% das pessoas acreditaram na resposta da inteligência artificial. Só que isso é completamente errado. Tá certo. Eu não sei quem calibrou aquela inteligência artificial, eu não sei qual foi o banco de dados que foi usado para alimentá-la, eu não sei qual é a capacidade de processamento dela, eu não sei qual é a capacidade de análise de fato que ela tem em cima daquele assunto. Há uma espécie de credibilidade da inteligência artificial. Exatamente. Uma infalibilidade. Então, ainda, como o Jocelano falou, a gente precisa saber o seguinte, quer dizer, peraí, calma, quem foi que alimentou esse banco de dados aqui? Uhum. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de falar muito, que eu falo muito em sala de aula, que é o seguinte. Se você chegar para uma inteligência artificial e colocar para ela um comando, uma inteligência artificial generativa, escreva uma redação que defenda o nazismo. Uhum. Esse é um exemplo clássico, né? Escreva uma redação que defenda o nazismo. Uhum. A estúpida maioria das inteligências artificiais vai responder mais ou menos o seguinte. Do ponto de vista ético, não é possível defender o nazismo. O nazismo defendia racismo, defendia a supremacia de uma raça com relação a outra, realizava práticas de extermínio, etc. e tal. Então, a resposta das inteligências artificiais começa com, do ponto de vista ético, aí tem uma pergunta. Quem foi que ensinou ética para a inteligência artificial? Uhum. Então, existe uma coisa que é o seguinte, quer dizer... Na tua pergunta, se a gente alimentasse a inteligência artificial com o Mein Kampf, eu acho que ela ia dizer que era... Esse é o ponto. Se eu ali alimentasse uma inteligência artificial com a doutrina nazista, ela seria perfeitamente capaz e elaboraria uma redação defendendo o nazismo. Então, esse é o ponto. Por exemplo, o Jocelano falou uma coisa, disse, olha, 30 de novembro de 2022, o ChatGPT se tornou acessível para a população de uma maneira geral. Uhum.
né? Na versão 2.0, se não me engano. Existia a versão anterior. Quem foi que calibrou a versão anterior do ChatGPT? Foi um grupo de africanos contratados para ler uma quantidade absurda de artigos diariamente e que alimentavam uma base de dados. Interessante. Então é o seguinte, quer dizer, será que a cultura deles, na hora de interpretar aqueles artigos, não interferiu nos insights que eles tiraram e usaram para alimentar a base de dados? Com certeza. Será que a religião, a cultura, as crenças daquelas pessoas não interferiram naquilo? Com certeza interferiram. Uma outra coisa que o Jocelyn falou que é extremamente importante é o seguinte. Existe um fenômeno que se discute hoje com relação às inteligências artificiais, que é o chamado narrowing, que é o estreitamento. O que é estreitamento? Se você faz uma pergunta para o Gemini, inteligência artificial do Google, olha, o que é tal coisa? Ele vai lá e vai responder. E aquela resposta, ela é usada para alimentar a própria base de dados do Gemini. E para alimentar a base de dados de outras inteligências artificiais que tenham acesso àquela resposta. Então, é uma base de dados de inteligência artificial sendo alimentada por quem? Por uma resposta gerada pela inteligência artificial. Ou seja, isso vai gerar... O desenho é a cobra comendo a cobra. Né? Porque isso. ela está criando dentro dela. Tem gente de fora para criar. Isso vai gerar o que, na verdade? Isso pode gerar uma falsa resposta no futuro. Porque a amostra de respostas geradas por IA está aumentando assustadoramente. O próprio Google tem um estudo que mostra que no intervalo de tempo muito pequeno, praticamente todas as respostas geradas pela máquina de busca do Google vão ser influenciadas por respostas criadas por inteligência artificial. Que não necessariamente são verdadeiras. Que não necessariamente são verdadeiras. Mas, Jocelyn, eu vou fazer o advogado do diabo. O melhor avião que nós temos é o 14 bis? Claro que não. Ele melhorou muito de lá para cá, nesses últimos séculos, né? Então, essa é a primeira geração de IA generativa, praticamente. Será que o que o Marcelo está falando não é só uma questão de tempo? Eu concordo que é só uma questão de tempo. Sabe por quê, Marcelo? Eu vou agora devolver uma pergunta aqui para vocês para eu continuar a minha resposta. Vocês laudam muito eletrocardiogramas. Honestamente, eu nunca vi uma informação de quantos laudos possíveis de eletrocardiograma existem. Eu posso... Dá para dar um chute, mais ou menos? Ou tem um valor... Não, você continua. Fala, não, dá a resposta. Pode continuar a pergunta. Porque assim, se eu imaginar, Marcelo, que tem, 400, 500 possibilidades de laudos de eletrocardiograma, isso é tão simples de ser reprodutível, porque o padrão ele vai se repetir. Quando você fala que tem um extracístole ventricular, que tem um infarto com supra, porque você foi alimentado, o seu banco de dados pessoal foi alimentado através dos diversos estudos, livros, aulas que nós tivemos com os melhores professores, que chegou àquela possibilidade de eu fazer aquele laudo ali. Agora, a partir do momento que eu tenho uma base que é de confiança, e eu queria trazer aqui rapidamente, não é meu interesse, mas só para que a gente possa chegar nessa resposta. Eu queria trazer 3 conceitos teóricos, né, que vocês também sabem muito bem, mas de repente para quem está assistindo a gente, acho que é importante. O primeiro é de machine learning, onde a gente tem a máquina aprendendo com os dados. É o aprendizado de máquina. Que a gente tem um outro conceito chamado deep learning, que é um braço da machine learning, que fala que são camadas, semelhante a um cérebro humano, nós temos conexões e que ali tem mensagens de entrada, mensagens de saída e que vão executar essa resposta para a gente. E o processamento de linguagem natural, porque até agora o que nós falamos aqui foi a possibilidade de uma máquina fazer uma tokenização, quer dizer, estruturar um texto em palavras, fazer uma análise sintática, imaginar como que um texto deve ser escrito e a semântica, que é o significado daquilo. Por isso que a geração de textos, ela parece tão natural e tão humana aquilo ali, porque existe uma técnica muito bem desenhada para isso. Agora, se eu tenho esses 3 conceitos, alimentado por um grupo de cardiologistas que avaliaram diversos eletrocardiogramas, diversas situações, e que foi possível, e refinando cada vez mais essa informação, o que eu comento, Marcelo, nas aulas também é o seguinte, aulas que eu digo assim, não sou professor de faculdade, mas tenho a oportunidade de aulas de IA. O que eu comento é o seguinte, se eu tenho um serviço e eu tenho 100 cardiologistas para laudar eletrocardiograma, em pouquíssimo tempo eu só vou precisar de 2. E a pergunta é a seguinte, você quer ser um dos 98 que não, desculpa, não é desmerecer a profissão, não é nada, você é desnecessário para o mercado. Você vai ser desses 98 ou você vai ser um desses 2
que vai melhorar essa IA e trazer resultados cada vez mais confiáveis? Não, é o seguinte, assim, vamos lá, eu quero dividir, separar as coisas aqui, José. Você está falando de uma coisa que é reconhecimento de padrão. Né? Do ponto de vista de capacidade de processamento, eu, indivíduo, não estou falando de mim, né? Mas assim, eu, indivíduo, ser humano, nunca vai ter a capacidade de análise e processamento para reconhecimento de padrão com a máquina. Não vai ter. Então, uma máquina bem calibrada, bem alimentada para laudo de eletro, ela vai ser infinitamente melhor do que eu. Do que o ser humano. Do que o ser humano, no caso. Do que qualquer um de nós aqui que damos laudo de eletro, por exemplo. Então, reconhecimento de padrões em radiologia, reconhecimento de padrões na cardiologia, testes ergométricos, eletrocardiogramas, na patologia e tudo mais. Por exemplo, tem estudo, existe uma inteligência artificial da Universidade de Oxford, que foi batizada com o nome de Eudine, em homenagem ao professor Eudine Braunwald. E essa inteligência artificial é uma inteligência artificial fraca. Quando a gente se fala em inteligência artificial fraca, para que as pessoas entendam, é uma inteligência artificial que ela foi desenhada com uma finalidade específica. Quando você vai para o chat GPT, por exemplo, você pode perguntar para eles do céu ao inferno. Ele vai gerar uma resposta. Mais ou menos precisa, mas ele vai gerar uma resposta. As inteligências artificiais fracas, elas são bem estreitas. Se você perguntar para o Eudine alguma coisa da vida cotidiana, ele não tem capacidade de responder aquilo ali. Ele foi desenhada para fazer análise de métodos gráficos em cardiologia. Eletrocardiogramas, testes ergométricos, etc. Tudo bem. O Eudine foi alimentado por quem? Quem foi que ensinou o Eudine a dar laudo de eletros? Foi a Comissão da Sociedade Europeia de Cardiologia para Métodos Gráficos. Bem confiável. Extremamente confiável. Então, a base de dados do Eudine é espetacular. Sim. A capacidade dele de dar laudo de eletro é absurda. Perfeito. Em velocidade e em precisão. Mas é isso que eu estava te falando, né? Usaram o Eudine, você tem uma ideia, Luiz? Num pronto-socorro. O Eudine foi capaz de prever, com base no eletro que tinha como laudo normal pelo médico de plantão. Ele foi capaz de prever, com base na clínica e na análise do eletro normal, onde era a lesão coronariana daquele paciente. Então, para reconhecimento de padrões, não tenha dúvida. Ele está criando padrões que nós nem sabemos ainda. Ele está aprendendo padrões. Porque se em determinado momento você corrigiu, você disse, não, Eudine, não é esse laudo, é esse aqui. Ele já não erra mais aquele ali. Acabou-se. Acabou o erro. Acabou o erro. Mas esse então que o Marcelo falou, nós estávamos participando de uma aula, né, Marcelo, no congresso, eu me lembro, e mostrou o eletro. Todo mundo olhou, tinha vários cardiologistas na cara, isso tá normal. Normal. E o cara, olha, lesão proximal de DA. Aí, quando fez o cateterismo, lesão proximal de DA, todo mundo ficou assim, meu Deus, o que aconteceu? A gente não sabe o que ela vai criar em cima disso. Mas isso que eu estou falando, Marcelo, aquilo que eu estava comentando com vocês. A veracidade das informações ainda é muito pouco confiável, mas isso é questão de tempo. Mas, Luiz, espera aí, mas o José Orlando falou uma coisa que eu acho que é uma coisa, talvez seja a coisa mais importante que a gente vai discutir aqui hoje. De verdade. Que é o seguinte. As pessoas estão achando que a inteligência artificial vai ser capaz de responder tudo para todo mundo. E, na verdade, os melhores profissionais, os profissionais mais habilitados a fazer bom uso de inteligência artificial são os que têm mais conhecimento técnico e que têm mais crítica e mais bagagem. Perfeito. Quer dizer, isso é importantíssimo. Então, existe uma falsa crença, por exemplo, é bom ter 24 anos de formado, então, já, é né, isso. É bom, né, Luiz? É bom. Já ter essa aí já chegou no momento aí, certo, né? É bom mesmo. Por exemplo, eu dou aula na graduação, quando no começo do semestre, no começo do período, você pergunta para os alunos, o que vocês acham? Porque eu sempre faço não projeto nada no primeiro dia. Eu digo, pessoal, vamos conversar aqui, até para medir o grau de familiaridade. Primeira coisa, a imensa maioria não tem nenhum contato com IA. Então, isso é uma coisa que gera uma certa surpresa, porque... É uma geração, talvez, mais afeita a isso, né? Mas exatamente. não, né? Muitos, nenhum contato. E a ideia que eles têm sobre IA é muito parecida com o resultado dessa pesquisa. O que a IA fala é verdade. Marcelo, só falando da idade, há exatamente um mês, foi minha formatura lá em São Paulo, ali no Itaim Bibi. Um mês da sua formatura, não. Você tem 20 anos de formatura. Da parte da IA, né? Da parte da IA. E aí, sabe o que me chamou a atenção? Nós éramos 200 e poucos alunos do Brasil e tínhamos uns 50 lá, mais ou menos. Sabe o que me chamou a atenção? Eu tenho 44 anos. Era de mim para cima a idade. Era a média de idade daqueles alunos que eu não conhecia, só conhecia pela plataforma e pelo grupo,
eram entre 40 e 50 anos, a maioria. E eu pensei, poxa, cadê os meninos de 20 e poucos anos que era para estar aqui interessados? De repente, essa faixa etária que você está falando. Eu acho que eles ainda não despertaram para todo esse potencial. Mas eu acho que isso é até bom e que eles despertem na hora certa. Também depois acho. de ter essa bagagem aí já. Também acho. Então vamos complicar a conversa aqui. Então vamos tornamos vocês muito confortáveis aqui. Eu vou botar vocês em situações difíceis agora. Para isso que a Vamos gente lá. veio, Luiz. Pai bola, né? Bate respostas rápidas. Sim. Vamos gerar o corte aí, né, pessoal? Sim. A IA vai desempregar médicos? Sim ou não? A IA não vai desempregar médico, mas o médico que utiliza IA vai desempregar o médico que não utiliza IA. Perfeito. Marcelo, o que você acha? Vai. Vai desempregar médicos? Vai. Eu acho Quem que vai não usar vai ficar eu pra acho trás. que vai desempregar quem? Aham. Né? Eu acho que algumas especialidades médicas... Eu acho que assim, a prática médica, ela é uma prática humana. Perfeito. Então ela envolve o olhar, ela envolve o tom de voz, ela envolve o toque e tudo mais. Então, não é desempregar isso, não. Mas algumas coisas da atividade médica são repetições. Por exemplo, laudar eletrocardiograma é repetição. Laudar teste ergométrico é repetição. Exames de imagem? Exames de imagem é repetição. Então, como o Jocelano falou, se você tinha 100 médicos para dar laudo de eletro, você vai precisar de 2 ou 3. Mantendo a mesma produtividade. Ou por até aumentando. uma produtividade maior. Quer dizer, Então vai assim, desempregar, você- né? Então vai desempregar. Desse Agora, ponto, né? vai desempregar. Agora, uma outra coisa que é verdade. O médico que usar IA vai desempregar o médico que não usar. E vai ter uma produtividade muito maior. Né? Vai ter uma produtividade maior. De tempo, Marcelo falou sobre produtividade e tempo. 30%, de acordo com a Startse, aliás, acho que tudo que a gente está falando aqui, Marcelo, não sei se você tem conflito de interesse. Eu até gostaria de ter, de tudo que a gente vai falar aqui, que alguém ouvisse isso aqui, né? Mas assim, a Startse é uma plataforma que eles mandam e-mail todos os dias. É o primeiro e-mail que eu assisto que eu leio quando eu acordo. Mas tem um dado lá que fala que 1/3 do tempo do médico é gasto com burocracia. É isso. Isso nós estamos no nosso meio médico. Vamos para nossos colegas da enfermagem. Percebam a quantidade de formulários, de fichas que eles têm que preencher. Se a gente for de uma forma bem prática, vamos pensar aqui na IA agora no nosso dia a dia. Um paciente determinado em uma enfermaria de qualquer hospital teve uma intercorrência e precisa ir para a UTI. Existem inúmeros protocolos que aqueles profissionais do posto de enfermagem precisam preencher, muitas vezes de forma repetitiva, para que esse paciente tenha uma assistência e possa ser deslocado para um outro ambiente do hospital. Perfeito. É esse tipo de facilidade que pode tornar as coisas muito mais produtivas. Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma colega enfermeira que trabalhava comigo num determinado serviço e ela estava chorando porque tinha, oh, meu Deus, eu tenho que fazer um POP, né? Um POP desse da vida aí para atendimento e tal. E o POP, para quem não sabe, é o procedimento operacional padrão, são um grupo de ações que... Aí eu, posso te mostrar uma coisa? Isso já tem mais de um ano. Aí eu mostrei, o ChatGPT eu tinha acabado de baixar e tal, e disse, dá uma olhada aqui, faça um POP assim, 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 assado. Quando apareceu, ela quase chorou. Ela disse, meu Deus do céu, como é que é isso? E ela, a partir daquele momento, ela começou a perceber que aquilo podia ajudar muito a ela. Então, no resumo, vocês acham que vai desempregar, sobretudo quem não ficar atrás, né? Eu acho, sim, Luiz, eu acho que sim. E eu acho o seguinte, quer dizer, vai desempregar, na verdade, todo mundo que não perceber que pode usar a inteligência artificial a seu favor. Perfeito. Então, por exemplo... Resistir é bobagem, né? Não, resistir não é uma grande existe bobagem. resistir. Né? Não existe resistir. Quer dizer, não faz sentido você, enquanto ser humano, deixar de usufruir das grandes conquistas dos seres humanos. Uhum. Não faz sentido isso. Tem um exemplo que o Lapa, fala muito, o Lapa do Cardio Papers, ele fala muito. Você conseguiria fazer uma viagem para a Europa hoje sem usar a internet? Ligando para a agência de viagem, para marcar a passagem. Não, você não tem como, né? Você pode até conseguir, mas imagina você ligar para a Europa para saber o hotel. Hoje é muito difícil. Então, resistir à internet é impossível. Eu acho que talvez com a IA vai ser a mesma coisa. Pegar um adendo desse que você falou aí da viagem. Hoje eu tenho, dentro desses estudos, eu tenho um grupo de WhatsApp, e depois, quando o vídeo estiver no ar, eu posso colocar a descrição também. E, assim, periodicamente eu coloco dicas, informações disso que a gente estuda no dia a dia. E hoje de manhã, a dica que eu dei lá para o pessoal do grupo foi a Laila. Vocês podem procurar aí, baixar. A Laila, ela é uma inteligência artificial que ela vai te ajudar a planejar toda a tua viagem.
como uma conversa de WhatsApp, você fala o roteiro, ela inclusive pode reservar hotéis, encontra as melhores opções. Então perceba, é a tentativa de que aquilo seja o mais prático e intuitivo possível. Em todos os setores. A gente está falando aqui de desempregar na área médica, porque é a área que a gente mais atua, é a área que a gente mais conhece. E uma secretária, né? Mas enfim, meu amigo, é qualquer área. Qualquer área vai estar sendo impactada por isso. Então, Com certeza. a quantidade, e é uma preocupação das grandes empresas que trabalham nessa área, da quantidade de desemprego no mundo que vai existir, entendeu? Por falta de qualificação. Por falta de qualificação e, de certa forma, ser desnecessário para executar aquela ação. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, agências bancárias, automações de, enfim, uma simples entrada em um shopping, já não tem mais ninguém ali. São situações simples que está no nosso dia a dia. Do ônibus. Assim, que já desapareceu. E agora está chegando para as outras áreas também, mas é a evolução como sociedade humana. Você ia complementar, Marcelo, sobre isso, que eu ia passar para um próximo tema. Pode passar. Eu ia falar sobre a relação ética entre paciente e médico, a relação médico-paciente, como é que ela muda com a IA, se ela muda, como ela vai mudar, como é que vocês enxergam isso, e se a IA não pode aumentar o acesso da população ao serviço de saúde. É isso que é uma coisa que também é um fator positivo. Eu não sei que tipo de acesso que eles vão ter, mas será que isso não vai democratizar, facilitar o acesso do paciente a informações de saúde? Esse é um dos pilares, Luiz, das limitações, e quando a gente tem que falar em ética em utilização da IA, e a equidade. A IA elas tem que estar disponível para todas as pessoas, não pode fazer distinção. Outra, ela tem que ter uma base confiável de populações diversas, para evitar aquilo que o Marcelo comentou mais cedo aqui, de que aqueles resultados não tenham um viés de determinado grupo populacional. E a outra necessidade que a gente tem é que sejam também transparentes e que o paciente saiba como isso vai ser utilizado. Então a ética e essa limitação é a preocupação do mundo inteiro, porque não tem regulamentação para isso. E esse acesso é uma das nossas maiores dificuldades, é que de fato amplie o acesso às pessoas em diversas facilidades. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse tema, mas nós vamos falar daqui a pouco de forma prática, no dia a dia, como o médico e o paciente se beneficia de tudo isso. Eu gosto de responder essa pergunta, Luiz, da seguinte maneira. Vamos esquecer a inteligência artificial e vamos falar de internet, só para fazer uma analogia simples de ser entendida. Se você colocar lá na internet... qual o melhor antibiótico para tratar a pneumonia? Perfeito. Vão aparecer 10 respostas. Dessas respostas, 5 são verdadeiras e 5 são falsas. Você acha que é assim meio a meio, né? Não, eu estou... Exemplo. 5 são verdadeiras, 5 são falsas. Perfeito. Tudo bem. Tá jóia. Quando você vai fazer essa mesma pergunta para uma inteligência artificial generativa, a resposta dela vai ser baseada em quê? Eu não tenho como saber. Então, se não houver uma regulamentação muito bem feita, a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta espetacular para a população leiga, ou ela pode ser uma catástrofe para a população leiga. Certo. Então, a regulamentação e quem faz, quem alimenta essa base de dados é fundamental. Por exemplo... Mas isso já não existe, Marcelo. O Google, por exemplo, a pessoa olha no Google, vê o sintoma e já fica doente. Já chega até assustado. Do consultório com isso. Aí é que tá. Então, isso precisa ser dito para a população. Mas o Google não foi regulamentado com isso. Será que a IA também vai ter que ser? Aí é que tá. Qual vai ser a regulamentação? Qual vai ser o uso? Principalmente numa época em que as pessoas confundem o direito de mentir com liberdade de expressão. São coisas completamente diferentes. As pessoas confundem autonomia médica com defesa de erro médico. Entendi. Se eu pego um paciente, o Jocerlano, antes de vir para cá hoje, operou um paciente do coração. Eu participei da decisão da indicação cirúrgica desse paciente especificamente. E o paciente, com base nas evidências médicas atuais, tinha toda a indicação de operar o coração. Eu vi o cateterismo desse paciente e concordei plenamente com a indicação cirúrgica. O Dr. Jocerlano, junto com a equipe, fizeram a cirurgia hoje à tarde. O Heart Team do São Marcos. Exatamente isso. Fez a cirurgia e o paciente está bem, está na UTI. Ótimo. Perfeito. Se eu não tivesse indicado a cirurgia, isso seria autonomia minha em não indicar ou seria erro médico? Seria erro médico. Seria erro médico, porque talvez a indicação é inquestionável. Aí é que está o ponto, quer dizer. Então, a gente não pode confundir as coisas. Quer dizer, falar uma informação errada não é garantir liberdade de expressão. É mentira. Do mesmo jeito.
Então, a gente precisa ver, por exemplo, quando eu falei do Eudine, dando laudo de eletro, que eu falei quem tinha calibrado, você falou, nossa, Bem bacana, confiável. né? Bem confiável, joia. E se quem tivesse calibrado o Eudine fossem estudantes do 6º período de medicina das faculdades, de onde quer que seja? Bem menos confiável, sem dúvida. Absurdamente menos confiável, Uhum. mas os laudos iam sair do mesmo jeito, no mesmo formato, com a mesma rapidez. Mas desculpa, mas aí Mas cabe a quem informações- vai contratar esse tipo de serviço fazer uma análise crítica disso. Não pode Jocelano, convidar. você não pode deixar a capacidade de crítica para a população leiga. Não, A população leiga, você Você tá mesmo, falando- você tá você falando- mesmo falou que a bagagem profissional é fundamental para a análise das respostas. E eu concordo com isso em gênero, número e grau. Não, eu Então, imaginei- terceirizar essa obrigação para a população leiga está fora de Perfeito, cogitação. eu imaginei cenário diferente. Eu imaginei que fosse um cenário de hospital de aumentar a produtividade, Não, mas não, para tô acesso falando direto à para acesso população. direto à população. Esse é o. Então, eticamente, vocês acham que esse será a grande interface? É uma IA que é mal calibrada, que é mal alimentada, ela vai estar livre no mercado Isso. para fazer respostas inadequadas e eticamente isso aí vai ser um problema. Mas e a relação do médico com o seu paciente? Como é que eticamente Eu muda? vou, Jocelano, por favor. Desculpa. Não, vai lá. Bom, a relação do médico com o paciente, essa que tem que ser melhorada e otimizada. Vamos então para a parte prática. Uhum. E eu utilizo hoje e estou em processo de Implantação? disso na clínica, Core no meu clínica, consultório. core clínica, Na core Core clínica. pode falar, né? Pode falar tranquilo. Na Core Clínica, viu? Que nós temos, enfim, toda a jornada do paciente, ela pode ser impactada por isso. E a gente sabe, o Marcelo reforçou aqui, o tanto que o paciente precisa de atenção, o tanto que o médico precisa se dedicar a olhar no olho do paciente. Então, poxa, vamos para a parte prática dentro do consultório. Uhum. Se eu tenho a possibilidade de ter um ambiente mais acolhedor, onde tudo isso que eu estou falando com o paciente, logicamente, ele já entendeu a necessidade disso antes, ele assinou um termo ali de consentimento, aqueles dados não vão ser, enfim, dispersados dentro daquele contexto, mas se eu tenho a possibilidade de traduzir, de transformar minha fala em texto, e que isso gere um relatório, um prontuário, e eu não precise ficar, porque a queixa de qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, de um médico, e o médico não olhar no olho e não dar atenção. E se preocupar em ficar escrevendo no computador, imprimir uma receita, imprimir uma solicitação de exame e entregar na mão do paciente sem explicar. Um IA que vai fazendo isso enquanto você fala. Nós isso, temos né? muito, e tem a NoteGen, que eu aproveito e coloco aqui mais uma vez. Vamos citar o que a gente souber para ficar mais fácil, as pessoas possam utilizarem. Mas isso é possível. Não temos nenhum tipo de conflito Nós comercial. gostaríamos. Mas não temos. Mas assim, é a possibilidade de eu utilizar todo o meu tempo naquilo que de fato importa, que é orientar, ouvir o paciente. Desumanizaria, vai humanizar mais ainda. E perceba outra coisa, e tudo que a gente imagina, como eu falei aqui do IAMED, eu traduzi aquilo lá para a minha realidade. Sabe o que eu imaginei, Marcelo? Um paciente que passa com você 4 vezes no ano. Por um determinado momento, você aumentou uma dose, avaliou um outro exame e tudo. Perfeito. Perceba a possibilidade, olha que diferencial, e para quem está assistindo a gente também, implante isso, estou treinando isso. A gente pegar aquelas 4 visitas, Marcelo, e transformar em um relatório, para que no final do ano o paciente entenda tudo o que foi feito, qual a evolução dele, o que melhorou, o que piorou e quais as nossas metas para 2025. Perfeito. Então, a relação médico-paciente, que é seu questionamento de agora, Luiz, ela tem como melhorar muito. Eu não preciso imaginar que eu vou usar uma máquina, um robô, e que vai me distanciar. Não, pelo contrário, eu vou me tornar muito mais próximo e melhorar muito mais o resultado daquele paciente. Muito mais, perfeito. Agora sim, eu concordo em gênero, número e grau. Quer dizer, a gente pode usar a inteligência artificial, e não necessariamente a inteligência artificial, né? Outras ferramentas que existem, para que a gente otimize o nosso tempo e use o nosso tempo para o que de fato importa, né? Que é o contato humano. Perfeito. Agora, eu não consigo ver, certo? Eu realmente não consigo ver, como aconteceu com a internet já, não consigo ver com a inteligência artificial um bom uso técnico de inteligência artificial em qualquer área que seja pela população leiga. Isso eu não consigo ver. Por exemplo, uma inteligência artificial que faça um projeto arquitetônico. Vai acontecer? Já acontece. Já acontece. Só que existe um lado humano de sensibilidade da coisa que eu não acredito que seja substituível. Uma inteligência artificial que faça um projeto de engenharia. Alguém tem que validar aquilo. Existem inteligências artificiais que decolam
voam e pousam aviões. Sim. Você entraria num avião sem piloto? Talvez hoje não. Talvez hoje ainda não, mas Hoje 70% dos acidentes são por erro humano. Perfeito. Se você pensar desse lado, você talvez esteja mais protegido. Mas né? tem a pergunta. Uhum. Uma coisa é você entregar a operação para uma inteligência artificial, analisando 1 milhão de variáveis ao mesmo tempo. Uhum. Muito mais capacidade de processamento, vamos dizer assim, do que um cérebro humano, ou dois que sejam piloto e copiloto. Uhum. Mas, então você deixa lá. Tomada de decisão. Né? Alguém tem que supervisionar. Perfeito. Então, assim, você deixar completamente a população leiga, e não digo isso só em saúde, Uhum. em qualquer área, achar que uma inteligência artificial é capaz de dar todas as respostas corretas e as melhores possíveis, é um erro básico de conceito. Inteligência artificial não é isso. Perfeito. Maravilha. É isso mesmo. Assim, nesse contexto, o paciente que sente alguma coisa, Marcelo, ele não pode ir lá e, enfim, tirar as conclusões dele e, de certa forma, até se automedicar, ou, enfim, Perfeito. perder tempo em uma doença que poderia ser diagnosticada e que pudesse ser melhor tratada. Mas vamos lá, mais uma vez, na parte prática. Mais um, o Glass AI. O médico lá de plantão no pronto-socorro, chegou um paciente com uma dor lombar e mais alguns sinais. Ele escrevendo com poucas palavras os sintomas do paciente, e lógico, aí mais uma vez, o médico que tem o poder também de identificar situações que não são tão adequadas. Mas ele consegue gerar um relatório para que seja visto de forma mais rápida, hipóteses diagnósticas e sugestões de tratamento. Perfeito. Eu sou da época do Black Book. Lá na pediatria a gente tinha um Black Book e olhava, eu peguei o Palme ainda, né? Aí já era um grande avanço. Vocês são vermes. Quem tinha Palme naquela época era ostentação, né? Eu não Você sou tem dessa a época. Desculpa, eu não canetinha, sou dessa época. a canetinha... Eu já sou do celular. Brincadeira. Mas imagina tudo aquilo que a gente ainda tinha na palma A da gente mão, levava já livro foi um pro grande plantão. A gente avanço. levava livro pro A geração plantão. anterior à Muito nossa plantão. não teve contato com nada disso, era livro e realmente com conhecimento adquirido ao longo do tempo. Mas agora você ter um assistente seu de plantão e que pode, de forma fidedigna, lhe ajudar na condução desse É caso, espetacular. todo mundo ganha. Mas aí eu quero fazer uma Mas foi a primeira pergunta. pergunta que eu fiz. O Mas médico aí- lá no interior, Não. dando um eletro, Mas aí ele não eu está quero- muito melhor do que estar sozinho? Não, mas aí é uma finalidade específica. Uhum. Aí é aquela resposta que se a inteligência artificial tivesse sido calibrada para isso. Perfeito. Agora, por exemplo, você pega o Glass AI. Uhum. Aí você vai alimentando ali os sintomas e tudo mais e tal, e ele vai fazendo estreitamentos e vai te dando um caminho. Uhum. Como se fosse um fluxograma. Né? Ele vai te gerando um fluxograma em tempo real. Perfeito. Você já trabalhou em pronto-socorro, você já trabalhou em pronto-socorro e eu também. Uhum. Certo? Certo. Quantas vezes nós aqui, em pronto-socorro, desvalorizamos o que mais chamava a atenção do paciente e valorizamos coisas que ele não dava tanta importância, mas que nós, com o nosso era conhecimento o técnico, diagnóstico. sabíamos que eram coisas importantes. Uhum. Aí é que vai a história da experiência e da capacidade técnica de quem usa a inteligência artificial. De saber com que alimentar. De saber com o que alimentar. Porque a inteligência artificial não tem a crítica do que Sim. com o que alimentar. Sim. Pelo menos não Então, ainda, né? o Pelo menos não ainda. O input, quem tem que dar, somos nós. Perfeito. Nós é que damos o input. Então, o tal do engenheiro de prompt, Uhum. que é o que eu estou escolhendo dar como input aqui. Uhum. Qual é o meu start? Qual é o meu comando inicial? Perfeito. Né? Então, isso é muito importante. Esse exemplo da Glass AI em pronto-socorro, para mim, é espetacular. Porque é bem isso, quer dizer. Quantas vezes o paciente não chegou gritando de dor de cabeça e, na verdade, ele tinha um outro sintoma muito mais importante, que era uma rigidez de nuca, que você só conseguiu investigar porque você foi fazer o exame físico. Então, se eu tivesse lá colocado que o sintoma principal era dor de cabeça, Uhum. eu não sei em quanto tempo eu ia chegar num diagnóstico de meningite. Podia Mas ser quando eu podia ser um colocasse- dos últimos, né? Podia ser um dos últimos, Uhum. mas quando eu colocasse que era dor de cabeça junto com a rigidez de nuca, que o paciente não sabe dizer que, olha, minha nuca está rígida. Ele não vai dizer Você que tem que investigar. isso. Perfeito. Então, você continua fazendo a crítica. Você continua tendo que ser capaz de alimentar de maneira correta. E mais um ponto, Marcelo, só voltando na história da ética. Uhum. Assim, foi tomada uma decisão e essa decisão foi errada. Perfeito. Essa decisão De quem foi é a errada. responsabilidade? Esse era outro problema que eu ia perguntar, Né? exatamente. De quem é a responsabilidade? Não tem nada definido. Do médico. Do médico. Ainda é do Ainda médico. é do médico. Certamente. Agora, Aí eu fui a pela partir do IA, tá momento- aqui. Amigo, se é seu. uma IA que foi institucionalizada dentro de um determinado serviço, isso ainda fica um pouco mais confuso. Então perceba Verdade. que isso não é tão fácil. Não é tão fácil. No fundo,
é o conhecimento que foi adquirido pelo médico, e a tomada de decisão tem que ser do médico, de fato. Mas são as limitações. Tem um exemplo que virou, ele virou um case chamado, né? Eu detesto esse nome case, essa americanização da... Virou um caso muito estudado no mundo inteiro. Não tem jeito, cara. Prompt, input, isso aí é o jeito. Virou uma... Quem vai explicar o que Virou um caso muito analisado e muito criticado. Um determinado hospital dos Estados Unidos institucionalizou o uso de uma inteligência artificial para tomada de conduta em pronto-socorro. E aquilo foi usado durante alguns meses. E depois, eles interromperam o uso de propósito. Vamos fazer uma análise do que foi feito de conduta médica com base no uso da inteligência artificial. E a americana adora estatística. Eles fazem estatística de tudo. Graças a Deus. Ainda bem. E uma coisa chamou muita atenção. Em pacientes que tinham como queixa de entrada quadros álgicos, queixas de dor, a quantidade de medicação analgésica usada para pacientes brancos era muito maior do que a quantidade de medicação usada para pacientes negros. Cara, que coisa impressionante, né? Aí eles pararam e foram analisar o que estava acontecendo. O input de dados que gerou a base de dados da inteligência artificial. E o viés racista na alimentação da base de dados foi gigantesco. Caramba. A diferença do uso de medicação analgésica foi superior a 30%. Absurdo. Porque ela partia de um pressuposto de que a população negra tolera mais dor. O que é racismo e é errado do ponto de vista técnico médico. Também. Perfeito. Então, aí é que eu até concordaria que se fossem mulheres, né? E nós sabemos que as mulheres toleram mais dor do que o homem, isso é biológico e tudo mais. Mas mesmo assim seria um sofrimento desnecessário, né? Talvez você pode olhar uma análise... É sabido que a inervação das mulheres é um pouco diferente da do homem, até do infarto, ela é mais circunferencial e tudo mais. Mas mesmo assim partiria de um princípio muito perigoso, né? Princípio perigoso. Errado. Errado. A gente não pode partir desse tipo de princípio. É verdade. Então, assim, a institucionalização, a responsabilidade técnica nos países que já institucionalizaram o uso de inteligência artificial com finalidade específica em assistência à saúde, todos, a responsabilidade continua sendo do médico. Perfeito. Então, a tomada de decisão continua sendo do médico. Agora, uma coisa que deve ficar difícil é o seguinte: a instituição na qual você trabalha estabelece que aquela IA pode ser utilizada para você ou que você mesmo deva usar aquela IA. E ela te dá uma sugestão de conduta. É você bancar não fazer aquilo. Mas, Marcelo, difícil, né? Vocês estudaram no INCOR, sabe? O Dante, os grandes centros, tem a conduta do residente. Tem. Sim. E você tem que seguir aquilo ali. Às vezes, na grande maioria das vezes, você vai seguir aquele protocolo do serviço. Se aquele protocolo está errado ou der errado, talvez o responsável, quem continua sendo o médico. Você julgou aquelas informações e você é o responsável por isso. O que é que muda de tão... o que é tão diferente em seguir a conduta do hospital e a IA? Talvez é porque a conduta foi criada por médicos responsáveis pelo serviço e que são a rotina daquele serviço. A IA você não sabe quem fez. Acho que a gente volta para o mesmo ponto. Né? Então, eu não sei se no futuro, quando os hospitais criarem as suas próprias IAs com seus próprios dados, talvez a gente tenha uma resolução desse problema. Vocês não acham? Sim, e também tem um detalhe que a gente precisa falar. Hoje em dia existe muito também a história de aquecer aquela inteligência artificial que a gente vai utilizar. Como é que isso pode se dar na prática? Ao longo do tempo, perceba, o maior cirurgião cardiovascular que teve no Brasil foi o professor Zerbini. Eu não tive a oportunidade de conviver o Dr. Sebastião, teve a oportunidade de conviver com o Dr. Zerbini. Sebastião, quem não sabe, é o pai do Marcelo, que é o Sebastião Martins, meu chefe na cirurgia cardíaca aqui. Então, perceba, se eu tenho um banco de dados das cirurgias, vamos imaginar até de uma forma enfim, bem futurista. Imagina que eu tenho todas as condutas que o professor Zerbini teve ao longo da vida, as cirurgias, as mudanças de conduta, como que ele agiria em determinadas situações. Será que eu gostaria de discutir com o professor Zerbini em algum momento aquele caso, isso que você me encaminhasse para o consultório, que eu estou na dúvida, poxa, como o professor Zerbini atuaria nessa situação? Então, é a possibilidade de você ter um expert ali com você. E aquecer essa ferramenta para que ela seja cada vez mais fidedigna e tome uma personalização. E que isso venha de uma forma aonde eu tenho, você falou da conduta dos residentes, do hospital, mas com o passar do tempo, essas condutas do hospital para meningite, para um infarto, para qualquer outra doença, uma cólica,
ela vai ser cada vez mais definida E aperfeiçoada. Então, em médio prazo, eu não colocaria 10 anos para isso, nós teríamos a possibilidade de seguir protocolos que a própria instituição fez. É o que eu estou dizendo. Se tiver E o aprendizado criar de IA do máquina próprio hospital, talvez. é o aprendizado do do próprio serviço. Não, eu discordo. Em que ponto, por favor? Discordo em praticamente tudo. Pô, vamos lá. Vai lá, o ponto Desenvolva. Em praticamente tudo. Pois Então é o desenvolva. seguinte, vamos lá. Aham. Quando a gente fala cada serviço desenvolver a sua própria IA, Uhum. a gente está regredindo para a medicina da pré-história quase. Porque a conduta médica era meio que Consensual. da cabeça de cada um. Se você voltar 100 anos atrás, a prática médica era meio que o que o Josselano acha é uma coisa, o que o Marcelo acha é outra, o que o Luiz acha é outra. Uhum. E o Luiz está certo dentro da lógica dele, o Josselano está certo dentro da lógica dele, e o Marcelo está certo dentro da lógica dele. E hoje a medicina não é praticada assim. E as evoluções de resultado na medicina, elas foram construídas exatamente com a despersonalização de conduta, no sentido de despersonalização da conduta do médico em si. Uhum. Por exemplo, se chega um paciente hipertenso de 50 anos, negro, no teu consultório, Uhum. você provavelmente vai fazer uma prescrição muito parecida com a minha. Ou então você vai fazer uma prescrição que ela vai flutuar dentro de uma margem relativamente estreita. Porque já existem inúmeros estudos que mostram que isso é desse jeito. Uhum. Quando você diz que cada serviço vai criar sua inteligência artificial e alimentar com seus próprios dados, Sim. você vai ter... Mas Mas pode esses só, dados, parece. esses Não é dados são diretrizes, protocolo, Marcelo. Você nós pode... já temos protocolos Não, dentro do hospital. esses Aí é que dados tá. são diretrizes. Entendo, só que esse... Já foi não, discutido. mas aí, previamente. quando a gente fala criar uma IA de cada serviço, Sim. aí não é criar uma IA de cada serviço. Não é isso. Alimentá-la se com seria- as diretrizes. Alimentá-la com os Isso. dados de cada serviço. De cada É serviço, com completamente protocolo. diferente É, que eu de não ter sei- uma IA própria. Eu não sei se seria ter a IA própria, mas Não, acho que a ideia do negócio A base que foi de dados, comentado é a gente ter a nossa base de dados, e assim como eu tenho protocolos que são definidos, que está no pronto-socorro, dentro da unidade de terapia intensiva, que ali foi alimentado cada vez mais, e o serviço, como tem uma conduta para determinados casos, que isso seja de forma mais automática. Mas dentro, não é que cada um vai pensar de uma forma, Tá. cada serviço vai pensar de outra. Eu também não entendi assim, Não, como o eu José vou dar Lano um, falou. eu vou dar um entendeu? exemplo atual. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo atual. Poucos meses atrás, o São Marcos contratou uma inteligência artificial, um acesso a uma inteligência artificial para fazer gestão de antibiótico terapia no hospital. Certo. O hospital é muito grande. Uhum. O hospital tem um corpo clínico de mais de 400 profissionais. Uhum. É um hospital que atende câncer. Os pacientes com câncer são pacientes imunossuprimidos. A variedade de processos infecciosos na população imunossuprimida é muito grande. Perfeito. Então, a gente começou a perceber um aumento muito grande da heterogeneidade de prescrições médicas em antibiótico-terapia. Então, nós participamos de um projeto de desenvolvimento de uma inteligência artificial que fazia a gestão dos antimicrobianos, não apenas a gestão de sugestão de uso, mas ela participa da gestão como um todo, quer dizer, CCH momento de também? compra, CCH também. É a CCH que gerencia isso Sim. hoje. Uhum. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é que gerencia isso hoje lá dentro. Uhum. Então, por exemplo, como é que ela vem sendo aquecida, aperfeiçoada? Com a alimentação dos dados de cultura Uhum. dos pacientes do hospital. Mas a base técnica que leva à tomada de decisão não é uma base técnica do hospital. É a base técnica de consenso mundial sobre que antibiótico usar em que momento para que população de pacientes. Então a gente precisa tomar cuidado com o seguinte, quer dizer, quando a gente fala que a IA de cada hospital não é a IA de cada hospital. É uma inteligência artificial que tem uma base de dados fundamentada nas boas práticas médicas, que não são nós isoladamente que decidimos, são consensos e diretrizes mundiais, aperfeiçoada com a alimentação dos nossos dados. Pois, acho que Aí foi isso sim. que o Josselano quis Pra comentar. sua- Naquele perfeito. momento, olha, Então, perfeito. comentar em relação às IAs de cada hospital, Marcelo, é como se fosse a conduta de cada hospital. Se você vai no hospital, digamos, Dante Pazanese, você vai olhar a conduta do Dante Pazanese, é toda baseada nas diretrizes. Perfeito. Tem questões pessoais. Por exemplo, nós damos alta no primeiro dia para angioplastia por radial. Não. No outro serviço, nós damos alta no segundo. Aí tudo bem. São flutuações São dentro flutuações, da margem. é o que eu estou dizendo. Isso. Quando os hospitais tiverem, talvez, seus próprios bancos de dados e automatizarem isso para que isso fique mais fácil para o residente consultar, talvez seja esse momento ideal, onde as condutas vão ser baseadas nisso. Sim. Bom, mas isso é do ponto de vista teórico.
o que eu quero falar na prática e perguntar a vocês é outro aspecto. E o ensino médico na inteligência artificial? Nós somos professores, eu sou professor, você é professor, você também é professor, trabalha com curso. Como que isso vai mudar o ensino do médico na graduação, na pós-graduação, com a inteligência artificial? O que vocês acham? Luiz, eu quero começar falando de uma coisa que foi a mudança da inteligência artificial para mim no meu estudo. Sim. Como eu estudo. Né? Então, assim, eu sou clínico, sou cardiologista e sou intensivista. Então, eu tenho, dentro da minha área de atuação profissional, a principal referência bibliográfica que eu uso como cardiologista, né, o principal periódico médico que eu uso como cardiologista, o principal periódico médico que eu uso como intensivista, o principal periódico médico que eu uso como médico generalista. Perfeito. Então, eu tenho aquilo ali. Eu passava muitas horas mesmo, debruçado lendo o que ia sendo publicado. Né? É a história da atualização profissional. Up to date, né? Você fazia provavelmente isso, né? Pronto, como se fosse é isso, era a minha maneira de me atualizar. Nem era o up to date, mas era a minha maneira de me atualizar. Tá tudo bem. Hoje, o que acontece? Vê se você concorda comigo. Você é cirurgião cardíaco, você é cardiologista, eu sou cardiologista. Então a gente está falando de cardiologia de uma maneira geral. Saem 10 artigos diferentes de cardiologia. Desses 10, 3 são mais importantes. Eles têm mais impacto na prática clínica diária. Os outros 7 tocam em assuntos mais periféricos, vamos dizer assim, da nossa prática clínica. Esses 7, uma inteligência artificial resume para mim, eu dou uma olhada naquilo ali, e se for alguma coisa ficar em aberto, eu vou ao artigo. Os outros 3 eu ainda faço questão de ler integralmente. Então, a facilidade de acesso à informação está ainda maior. Então, você tem a fonte de informação continua sendo periódicos de qualidade. Perfeito. A fonte de informação não é a inteligência artificial, ainda pelo menos. Mas eu posso usar uma inteligência artificial para fazer com que os insights dessa quantidade grande de dados venham para mim de maneira mais fácil e mais rápida. Melhorar a produtividade. Melhorar a produtividade. Então, Perfeito. os alunos de universidade, os alunos universitários, eles podem usar a inteligência artificial no momento atual, se não para conduzir seus casos, porque isso ainda não está validado, Sim. mas fazer com que a capacidade de aprendizado deles aumente muito. Então, isso é fundamental. Então, não só na medicina, mas eu acho que em todas as áreas do conhecimento humano, se familiarizar com inteligência artificial é uma ferramenta hoje indispensável para a realização de qualquer atividade. Da mesma maneira que o José Orlando falou, foi você que falou, não lembro, se você consegue imaginar você ligando ainda para as agências para organizar uma viagem para fora sem internet. Isso não existe, quer dizer. Isso não existe, quer dizer. Você vai usar a internet para um ganho de produtividade absurdo. Em breve você vai usar uma IA como interface para a internet, como o José Orlando falou. Então, assim, é o uso da inteligência artificial não só na saúde, mas para o aprendizado humano como Então vai melhorar o ensino médico, na tua opinião? Eu acho que vai melhorar. Perfeito. Desde que, aí a gente vai cair na mesma, parece repetitivo, mas não é. Desde que nós saibamos usar a ferramenta. Inteligência artificial é ferramenta. Entendi. Desde que nós sabemos usar a Então, ferramenta. eu vou jogar essa mesma pergunta para ti sobre ensino médico. E se o aluno não quiser mais dar tanta atenção a aprender eletrocardiograma, porque ele sabe que daqui a 1 ano, 2, vai ter uma ferramenta com alta fidelidade. Para que eu vou estudar eletrocardiograma se eu posso ter uma IA que faça isso? E aí? Esse é um desafio e esse tipo de postura sempre vai ter, Luiz. Quem vai se dedicar mais, quem vai entender como aquela possibilidade de ter uma profissão de muita responsabilidade, de salvar vidas, e que vai se dedicar de fato a estudar o que vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque quem quer terceirizar um simples estudo de um eletrocardiograma, ele vai terceirizar tudo da vida dele. Ele vai ser um profissional com pouco conhecimento e certamente ele vai ter poucas opções de mercado. Eu não tenho dúvida que o estudante hoje ele tem muito mais
possibilidades de aprendizado, de otimizar o tempo, de aprender muito mais do que nós aprendemos, sabendo utilizar as ferramentas certas. É como se a gente imaginar que a gente chama um eletricista ou um bombeiro hidráulico na nossa casa, que entra com uma caixa de ferramenta. E ele tem ferramentas específicas. E mais, hoje a gente tem que pensar em IA assim, não é que eu tenho que sair buscando utilizar de qualquer forma, não. O caminho é o inverso. Eu tenho uma necessidade. Perfeito. E eu vou buscar a ferramenta que vai me auxiliar naquilo. Perfeito. Então eu preciso identificar primeiro a minha necessidade para isso. Estima-se que hoje nós tenhamos em 1 minuto muito mais informações do que uma pessoa que viveu da Idade Média. Então, se a gente tem um volume de informações e de dados muito maiores hoje, nós precisamos utilizar ferramentas certas para melhorar isso. Se é para estudar, se é para nos aperfeiçoar na nossa prática diária, se é para levar o ensino para o estudante, além dos livros, o que ele pode utilizar de ferramenta, de vídeo, de imersão em um ambiente onde ele pode entrar dentro de qualquer estrutura e se imaginar ali dentro. Isso está evoluindo muito rápido. Com os óculos que hoje já estão aí no mercado, a possibilidade de você estar em um ambiente e ter várias informações ao mesmo tempo, isso de certa forma chega até a assustar. Assustador, A gente não sabe aonde isso vai parar. É assustador, cara. Sabe? Eu tenho um outro detalhe, quer dizer, acho que vocês vão concordar com uma coisa, que é o seguinte: nós, seres humanos, nós temos uma capacidade limitada de absorção de informação. Nós temos uma capacidade limitada. A gente vive numa realidade hoje tal, que a quantidade de informação e estímulo é tão grande, que um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje é o chamado déficit de atenção. E uma das teorias que existe sobre o aumento absurdo dos casos de déficit de atenção é que hoje a quantidade de estímulo é tão grande que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele simplesmente não consegue lidar com isso. Se defende praticamente. Acabou-se, ele não consegue lidar com aquilo. Então vamos lá. Eu tenho um hábito, o Jocelyn falou uma coisa, ele falou uma coisa que uma das primeiras coisas que ele faz de manhã é ler o e-mail da Startse, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte: eu tenho 3 ou 4 sites de informação, que é como eu uso para me informar sobre o que está acontecendo no mundo, de uma maneira geral. Então, a minha principal fonte de informação hoje é a internet. Sites confiáveis, porque os sites confiáveis viraram grandes filtros, na verdade, né? Se você entrar na internet, você consegue achar todo tipo de notícia. Mas você tem um site com um editorial jornalístico bacana, ele vai te dar uma quantidade X de informação. 3 ou 4. Isso demorava 1 hora por dia praticamente. Então o que acontecia? Muitos dias da semana eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu não tenho 1 hora e meia livre para ficar de um site, para ir para 2, para ir para 3. Uma inteligência artificial hoje resume isso para mim. Até no áudio que você possa ir no trabalho, vai ouvindo... Resume isso para mim. Aí o que acontece? Se existe alguma notícia mais que desperte mais o meu interesse, aí eu vou naquela fonte. Então, é o uso da inteligência artificial até para proteger você da quantidade excessiva de estímulo. Limitar um pouco. Para que você consiga focar. Aí a gente cai naquela conversa que o Jocelyn falou, quer dizer, a inteligência artificial como ferramenta para tirar de você atividades secundárias, para você focar, enquanto médico, no paciente, enquanto engenheiro, no que é mais importante, enquanto estudante de medicina, no que é mais importante. Tem um estudo também que mostra que, na nossa área, que é a área da saúde, em torno de 50% dos profissionais de saúde podem sofrer burnout em algum momento da sua atividade. Por que isso? Porque muitas vezes são processos repetitivos, são cargas de trabalho, enfim. É focar no que é mais importante e deixar uma ferramenta confiável fazer o serviço braçal. Interessante. Bom, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Nós estamos chegando ao final. Foi muito bom tê-los aqui. A conversa realmente acho que duraria muito mais tempo, sem a menor dúvida. Mas eu preciso encerrar e eu preciso de 2 pontos fundamentais para a gente encerrar. Recentemente, um trabalho publicado em uma revista importante refez um trabalho. Vocês lembram do risco cirúrgico do Gupta, né? Era um trabalho muito interessante, feito numa base de dados. E ele encontrou alguns elementos, como idade, hipertensão, função renal, que estavam envolvidos com o aumento do risco cirúrgico. Refizeram o mesmo trabalho, mas com uma base de dados muito maior. E eles encontraram outros elementos que estão envolvidos diretamente com o risco cirúrgico. Foi publicado recentemente. Então, provavelmente, esse algoritmo vai mudar. É isso que eu queria perguntar a vocês. E a pesquisa médica, a pesquisa clínica médica, como vocês acham que a IA vai impactar isso? E só lembrando, esse estudo que eu estou falando foi feito com IA. Eles encontraram outros padrões de risco entre os fatores de risco do paciente e a cirurgia, que a regressão logística que o Gupta fez
20 anos antes não encontrou. Entendeu? Então é isso que eu queria. Vocês não acham que isso pode mudar completamente? Por exemplo, eu vou escolher agora, eu vou fazer uma IA, escolher os melhores trabalhos e o que tem mais relevância para uma meta-análise. Que hoje é algo absolutamente arbitrário. Você escolhe os trabalhos que você quer para uma meta-análise, para uma revisão sistemática. Quem sabe a IA não vai encontrar o melhor padrão de trabalhos que eu devo escolher na meta-análise. Isso vai mudar o ensino médico e a formação de evidências. Então, como é que vocês enxergam isso do ponto de vista de formação de evidências para o futuro? Vai mudar. E aí tem um conceito também que a gente precisa falar aqui, que é o Digital Twin, ou gêmeo digital. Perfeito. O que acontece? Com base em todos esses dados que você falou e com esse banco de dados confiáveis, vamos para a nossa parte prática, quem é estudante de medicina ou médico aqui vai se entender, vai se imaginar nessa situação. A gente está dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu tenho um paciente infartado, em choque cardiogênico, com drogas vasoativas otimizadas. E eu pensei se vale a pena passar um balão intra-aórtico nesse paciente. 50 anos, enfim, hipertenso, diabético, já fez o cateterismo, padrão coronariano X. Independente da conduta mais invasiva que eu vá tomar, que impacto esse balão intra-aórtico vai tomar nesse paciente? Baseado nos gêmeos que eu já tenho prévio, com aquele mesmo padrão, com aquela mesma forma de apresentação de doença e resultados esperados, eu consigo tomar condutas muito mais assertivas. Então perceba, é tão mágico esse mundo, a gente imaginar o quanto, aonde isso pode nos levar, que eu vou tomar decisões, porque hoje eu posso passar um balão intra-aórtico baseado na nossa experiência como grupo de pacientes anteriores e que aquilo vai ter um resultado melhor. Mas agora não, agora eu tenho dados muito mais objetivos e que pode me ajudar na tomada de decisão. Um bom exemplo. Eu queria dar um exemplo real, atual já, do uso de inteligência artificial na medicina. ANZIX. É a Sociedade de Terapia Intensiva da Austrália e Nova Zelândia. É uma sociedade única. Na Austrália, por exemplo, vamos lá, o paciente está internado numa UTI e está em ventilação mecânica. Eu colho uma gasometria arterial e eu estou aqui na frente do ventilador, com a gasometria na mão, olhando para os parâmetros de ventilação que estão programados no respirador, olhando para a gasometria. E vou ter que tomar decisões com base na gasometria arterial, de reprogramação daquele ventilador. E eu estou aqui analisando e disse, não, com base nisso eu vou aumentar a PIP do paciente, por exemplo. É um parâmetro específico lá de ventilação mecânica. Perfeito. Chega um outro colega intensivista do meu lado. Dá uma olhada aqui nessa gasometria, os parâmetros estão assim, eu pensei em aumentar a PIP. Não, Marcelo, mas aí se aumentar a PIP pode acontecer. Puxa, é verdade. Vai cair a pressão, vai piorar o retorno venoso. São dois processadores, o meu e o dele, tomando uma decisão. Existem UTIs na Austrália já, que a regulação dos parâmetros de ventilação mecânica já é feita por inteligência artificial. Por quê? Por esse motivo que você falou. Eu consigo analisar, com a minha capacidade de processamento do meu cérebro, quantos dados e quantas variáveis e consigo antecipar quantos cenários com base nas mudanças que eu vou fazer. Um número limitado. A capacidade de processamento, a análise e simulação de cenário de uma máquina calibrada e programada para isso é infinitamente maior. E isso pode gerar impactos melhores na mortalidade, com certeza. E então, pode mudar os trabalhos. A tomada de decisão vai ser essa. Perfeito. A tomada de decisão vai ser baseada com base num número de dados muito maior. Quando você vai fazer um trabalho científico e você junta aqui 30 pesquisadores, 50 pesquisadores que sejam, a capacidade de processamento e análise dos dados, principalmente trabalhos de 20, 30 anos atrás, era, na verdade, a capacidade de processamento e análise daquelas 30, 40 pessoas que estavam fazendo a análise daqueles dados. Se você pega esse banco de dados gigantesco e joga para uma inteligência artificial, os insights que vão sair daí são muito grandes. Luiz, eu quero dar um exemplo prático que eu fiz há pouco tempo atrás, uns 6 meses atrás, que era o seguinte. Eu tenho, desde o dia que eu cheguei em Teresina e abri meu consultório, o número de pacientes que eu atendi por dia. E o tipo de consulta. Se era uma consulta de primeira vez, se era uma consulta... De retorno? Não, consulta de primeira vez, a primeira vez que o paciente chegou no meu consultório. Se era uma consulta habitual, já é meu paciente voltou, e se era um retorno. Então eu tenho esses dados desde o dia 1 que eu comecei a atender, com pouquíssimas falhas. Numa planilha de Excel, que é um arquivo gigantesco. E eu estava um dia desse brincando com análise de dados, e eu sempre escolhi os meus meses de férias
com base em questões pessoais outras. A vida do rico é diferente, hein, José? Não, a vida... Aí eu peguei... Chega lá. Eu peguei esta planilha, esses bancos de dados do Excel, esses arquivos do Excel, joguei para a inteligência artificial e disse o seguinte, e meu prompt foi, com base, as planilhas retratam o número de pacientes, paciente primeira vez é esse tipo de paciente de consulta retorno é esse tipo de paciente consulta é esse tipo de paciente aqui. Você jogou o arquivo inteiro lá? O arquivo inteiro e fui explicando o que eram as planilhas. E eu quero escolher 2 períodos de férias por ano de tantos dias cada período, de maneira que a minha produtividade anualizada caia o mínimo possível. Muito legal. Quais são os melhores períodos para eu tirar minhas férias? Bacana. Isso é interessante. Que dados e que insights você pode me dar a partir da análise que foi feita desse conteúdo? Ele me deu 18 insights de como organizar melhor a agenda do meu consultório e me deu os melhores períodos de férias para eu tirar férias com base naquilo ali. Quer dizer, se você pega um banco de dados muito grande, é humanamente impossível você fazer análise daquilo. Então, por mais que seja uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 30, se você pega um banco de dados muito grande e dá para um IA analisar, a capacidade de processamento é muito maior. Então, com certeza, existem insights de bancos de dados de trabalhos do passado que nós não conseguimos perceber. A mesma coisa valeu para o almoxarifado do Hospital São Marcos. Entendi. O almoxarifado do Hospital São Marcos tinha milhares de itens lá dentro, com data de compra, data de saída, preço melhor de compra em que época do ano, se vale a pena comprar com antecedência naquela época do ano para gerar estoque, se não vale, quanto tempo dura, qual é a saída média, para não perder prazo de validade. Só para você ter uma ideia, a nossa taxa de perda de medicamento por vencimento do prazo de validade caiu 98%. Isso é fantástico, né? Quer dizer, qual é a economia que isso gera? Absurdo. Aí você vai dizer, quem são as pessoas que estão fazendo isso hoje? São as mesmas pessoas que faziam antes. Porém, a capacidade de processamento Só que a delas... capacidade de processamento e de geração de informação útil a partir de uma base de dados bruto foi multiplicada ao infinito. Eu queria fazer uma provocação aqui. É importante a gente falar disso também, Marcelo. Eu só vou alertar que a gente está encaminhando para o final. Sim. Quero que vocês façam a provocação. E depois eu quero a mensagem final de vocês sobre IA para os nossos espectadores, estudantes, colegas médicos. Só outra preocupação, Marcelo. É o seguinte, preocupação ou provocação? Os dois. Eu vou lhe provocar porque é uma preocupação mundial isso. Perfeito. O Marcelo, com 24 anos de existência, e por favor, entenda e dá o direito de resposta. De formação. 24 anos de formação, de atendimento, e por favor, dê a réplica para ele, dê a chance dele ter a réplica. Enfim, com tantos pacientes atendidos, logicamente, eu vou imaginar que ali tem as iniciais dos pacientes e que, portanto... No caso da planilha, não. A planilha não. Mas é que tá, sobre a segurança de dados. Tudo bem. Porque a partir do momento... É outra discussão e a gente vai precisar só comentar rapidinho isso aqui, Luiz, porque é importante. Claro. A partir do momento que eu peço para uma determinada ferramenta me ajudar em uma viagem de final de ano agora, de Réveillon, ela sabe que o Jocerlano tem tantos anos, tem 2 filhos, tem uma esposa e que pretende viajar para a praia. Perfeito. E ele vai fazer uma sugestão para mim. Mas vamos pensar nas proporções disso. Tudo bem que uma viagem do Jocerlano não tem importância nenhuma para uma empresa, ela vai me sugerir. Mas a partir do momento que eu tenho uma grande empresa alimentando uma IA, uma ferramenta, onde eu não tenho controle sobre aqueles dados, eu perco, de certa forma, o sigilo e o controle sobre tudo aquilo. E é uma limitação que o mundo não tem. Porque a partir de agora, Marcelo, eu tenho que, nos 24 anos de atendimento do Marcelo, eu sei o comportamento dele, eu sei a quantidade de pacientes que ele atende. E, naturalmente, eu sei quando ele viaja. Eu sei quando ele viaja, eu sei qual é o padrão de comportamento dele. E se, de certa forma, para ir... Esses dados, eu não tenho interesse de consumo. Não. O padrão de consumo a gente Ele tem um padrão de consumo na farmácia, quando ele pede o CPF nosso, que não tem nada de desconto. Ninguém dá nada para ninguém. Ali é para ver o meu comportamento. Mas eu tenho um padrão de consumo. Mas a gente já está nisso. Luiz, clica no tênis, mas lá, eu vou quero colocar... um tênis. Vai aparecer o dia inteiro o tênis para você lá. Tudo bem, eu tenho um padrão de consumo, mas eu não tenho dados que são muito pessoais meus ali. E a partir do momento que eu começo a pedir mais ferramentas para que me auxiliem nisso, eu estou dando informações para ela, de fato, de dizer quem eu sou. E se eu sou uma pessoa muito relevante e que eu tenho um impacto e que os meus dados podem ser utilizados de uma forma equivocada por qualquer outro motivo, eu estou exposto. Perfeito. E isso eu não tenho controle. Aí a gente vai cair numa conversa de novo, que é a conversa de... As pessoas confundem hoje o seguinte: existe a necessidade de uma legislação específica.
Só que quando você começa a falar em legislação hoje, a gente está num mundo tão complicado, você começa a falar em legislação e necessidade de legislação, isso é censura. Não, isso não é censura. Isso é necessidade de legislação. Você tem que proteger os seus dados e as pessoas de uma maneira geral. Marcelo, como é que essa legislação vai vir? Porque vamos sair bem aqui de outro campo. O nosso colega César, que estava aqui mais cedo, falou sobre a música. Vamos só sair um pouquinho desse campo. Pode ter uma legislação para proteger mais dados, além da LGPD, e tem uma lei no Senado Federal, se não me engano, em 2023, que está lá, enfim, sendo analisada para poder tentar fazer, melhorar os nossos hábitos com IA. Né? E, se eu não me engano, é do próprio Rodrigo Pacheco. Mas assim, vamos para outro campo. Uma música que é gerada totalmente por IA. Perfeito. Sabe, como é que vai ser a legislação disso, de direitos autorais, se pode utilizar, se não pode? Ou, enfim, uma propaganda de marketing, um vídeo que foi gerado para uma promoção de fim de ano, de uma loja de calçados, e que foi gerado o texto e as imagens totalmente por IA. Quem pode ter o direito daquilo ali? Será que em determinado momento, sabe? Mas aí é outra discussão. Por isso que eu estou levando para outras áreas. Mas aí é outra discussão. Porque aí nós não estamos falando de dados sensíveis. Porque existem dados e dados sensíveis. Dados sensíveis são os dados que expõem o indivíduo de alguma forma. Né? Dados não sensíveis Eu falei para o lado comercial. Pronto, mas aí é um dado não tem sensível. Legislação para isso também. Mas aí dados não sensíveis não precisam ser tão legislados. A questão é, o Jocerlano com a família dele, você quer tornar público os momentos em que você vai tirar férias? Não, eu não quero. Então, aquela limitação de dados. Uma provocação que eu quero deixar aqui, que é para mim, para você, Luiz, e para todo mundo que está assistindo aqui o Pode Escrever, que é o seguinte: quantas vezes você leu, de fato, os termos de confidencialidade e privacidade dos contratos que você assina? Só aceita, né? Você só aceita. Então, vamos parar, pessoal. A gente tem que começar, se nós temos realmente isso como preocupação, a gente tem que começar a ler aquilo ali. Perfeito. E que eu não vejo... Por exemplo, por que a União Europeia deu uma multa bilionária numa grande tech, poucos meses atrás? Porque ela não cumpria exatamente o que estava escrito ali. Então, precisa ter fiscalização e regulamentação? Precisa. Bom, quando surgiu a internet não tinha. E hoje precisa, hoje né? precisa. Porque então, crimes virtuais não existiam, agora existem. Precisa de uma legislação, né? Então, nós precisamos entender que nós estamos consumindo um produto. Quando você vai comprar um produto, você não se preocupa com a qualidade daquele produto? Certamente. Você compraria uma caneca dessa se ela tivesse com a quebrada? Não compraria. Não. Então você não pode achar que você está utilizando coisas na internet, ou através de IA, ou não, que não sejam produtos. São produtos. Perfeito. Aí você tem que checar a qualidade do produto que você está consumindo. Perfeito. Bom, eu vou então pedir para que vocês deixem uma palavra final sobre a inteligência artificial na medicina. Fiquem à vontade para dizer o que é que vocês esperam, o que é que vocês acham que vai acontecer, ou as suas expectativas, o que é que vocês sentem na inteligência artificial para a medicina, para o ensino médico, para a área de saúde como um todo, para que os estudantes, os colegas médicos, os profissionais de saúde, aqueles que têm interesse nessa área, possam pensar. São dois caras que lidam diretamente com IA todo dia. O que é que vocês acham, Jocerlano? Eu acho que a gente tem que voltar ao início do nosso podcast aqui com essa informação, Luiz. Não é que é importante que o médico participe disso e estude isso. É obrigatório que o médico tenha uma participação ativa dentro desse processo. Porque a nossa atividade, ela está mudando. E eu preciso conhecer e preciso trabalhar juntamente com quem desenvolve os sistemas para que a nossa experiência seja a melhor possível. Nós estamos apenas no começo, no primeiro passo disso que a gente não tem fim. Eu brincava aqui que o nome do meu curso é IAMED, Inteligência Artificial em Medicina, comece por aqui, e quando que acaba, não sei, não tem fim. Não tem fim, porque isso é a maior revolução da nossa sociedade atual. Isso, o impacto da IA, ele é muito maior do que a simples presença da internet na nossa vida. Se a internet já facilitou muito, a IA está impactando muito mais isso. A gente não pode ficar de fora disso. Nós só temos dois caminhos. Ou eu pego isso agora no começo, usufruo disso em meu benefício e benefício de quem precisa dos meus serviços agora, imediatamente, ou daqui a alguns anos. E daqui a alguns anos pode ser tarde demais. Então é obrigatório que a gente participe de tudo isso, porque de fato é um caminho sem volta. Perfeito. Marcelo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer. O Jocerlano agradeceu o convite no começo, eu vou agradecer no final. Né? Agradecer a você, Luiz, ao Jocerlano, a companhia aqui. Eu adoro esse tipo de conversa.
Agradecer à organização do Pode Escrever Saúde, que eu acho que é uma iniciativa fantástica, que vai ter uma penetração cada vez maior. Obrigado. Com relação à inteligência artificial, eu sou ao mesmo tempo um entusiasta, um curioso e um pouco cético. Né? Todas as grandes ferramentas que o homem inventou foram usadas de maneira maravilhosa e de maneira péssima, sem nenhuma exceção. Né? Nós vivemos uma grande revolução, nós aqui testemunhamos essa revolução, que foi a revolução da internet. A internet foi uma grande revolução. Né? E ela é usada de maneira maravilhosa e é usada de maneira péssima também. E a gente hoje já sabe disso. E a gente corre atrás se protegendo dela. A gente se protege com regulamentações, com legislação, com restrições de uso. A gente se protege com a LGPD de uma maneira geral. Firewalls cada vez firewalls cada vez mais desenvolvidos e mais caros e tudo mais e tal. Então, ela é ótima e péssima ao mesmo tempo. Eu acho que a IA vai ser maravilhosa e péssima também. Eu não tenho a expectativa de que vai ser apenas bom. Não tenho. Essa expectativa realmente eu não tenho. Uma outra coisa importante é o seguinte. Por exemplo, o professor Miguel Nicoleles é uma referência mundial em neurociência. Ele brinca dizendo que nem é inteligência e nem é artificial. Né? Ele tem essa brincadeira dele. Ele diz assim, não é inteligência porque de inteligência não tem nada, porque é uma grande capacidade de processamento de dados. E não é artificial porque nós fizemos. Então, é humana. Em segunda análise, é humana. Eu entendo a crítica dele. E ele chama a atenção para uma coisa, que é uma coisa que foi até uma reportagem muito grande da revista Exame aqui no Brasil, né? Que é o chamado o apocalipse da inteligência artificial, no sentido de o afunilamento da inteligência artificial pode ser tão grande que ela possa entrar em colapso. Como? Inteligência artificial ela é baseada em grandes dados que foram gerados por nós. Por humanos. Por exemplo, quando você fala do Gupta, quem gerou esses dados fomos nós, seres humanos que geramos esses dados. Então nós pegamos uma base de dados muito grande e essa base de dados ela foi colocada sob para análise de uma inteligência artificial e a partir dessa base de dados muito grande a gente obteve insights, viu coisas que a gente não consegue ver pela nossa capacidade limitada de processamento. Tá tudo bem. Esse processamento vai gerar dados que foram gerados por inteligência artificial. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco os dados que mais alimentam inteligências artificiais são dados gerados por inteligências artificiais. Isso limita a própria inteligência artificial e faz com que a inteligência artificial gere apenas repetições. Do que ela já gerou. O exemplo da cobra comendo seu próprio rabo. Então, assim, maravilhoso. Eu, particularmente, tudo o que eu vou fazer hoje, eu me pergunto, será que não existe uma IA que pode me ajudar nisso? Inclusive, isso é um exercício que eu queria propor para todo mundo que está escutando isso aqui. Tudo que você vai fazer, para e dá uma pesquisada mínima, né, pela internet, se já não existe uma IA para fazer aquilo ali. Principalmente se for algo trabalhoso, né? Exatamente maçante, isso. Né? Se não existe uma IA que exista para facilitar o seu trabalho. Né? Por exemplo, eu virei professor universitário esse semestre, de novo. Voltou, né? Voltei a ser professor universitário esse semestre de novo. Se não existisse inteligência artificial, eu não teria aceitado. Porque se não existisse inteligência artificial, e as inteligências artificiais que eu uso, o meu tempo necessário para preparar material para a faculdade seria muito maior e eu não tenho esse tempo. Perfeito. Então, pode ser maravilhoso. A gente precisa observar. Equidade não existe em nada na espécie humana. Não vai existir com relação à inteligência artificial. Eu não tenho essa ilusão. O futuro já chegou, mas não chegou ao mesmo tempo para todo mundo, né? E nem vai chegar. E nem vai chegar. Então, não existe equidade, certo? Uma outra coisa, inteligências artificiais diferentes têm capacidade de geração de resposta completamente diferente. Perfeito. Então, qual inteligência artificial você usa interfere no resultado que você vai obter. Então, sim, existem inteligências artificiais mais inteligentes do que outras. Maravilha. Né? Então, a gente precisa ter... Eu sou um entusiasta e, ao mesmo tempo, um cético. Precisamos usar ao máximo, porque vai nos facilitar muito a vida, aumentar muito o nosso desempenho, a nossa produtividade. Vai permitir que a gente se dedique ao que realmente importa. Vai permitir que a gente dedique a nossa energia humana a sermos mais humanos, de fato. Mas a gente nunca pode perder a crítica. Perfeito. Qual é essa inteligência artificial que eu estou usando? Qual é a capacidade dela?
quem alimentou, a base de dados é confiável ou não. Isso a gente precisa ter em mente sempre. E do ponto de vista, se a gente for usar para questões técnicas específicas, a gente precisa manter o crivo técnico de um bom profissional. E aí eu vou concordar em gênero, número e grau com o que o Jocelyn falou. Um bom profissional com uma boa bagagem técnica e mais experiente faz um uso de uma inteligência artificial muito melhor do que um profissional mal formado com pouca bagagem. Então, é uma maravilha que a gente precisa usar com cuidado e que a gente precisa já saber desde hoje que ela vai ser mal utilizada também, como todas as outras ferramentas que o ser humano criou ao longo de sua existência inteira. Muito bem, é isso aí. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Jocelano. Eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que não podia ter uma largada melhor no Pode Escrever Saúde do que esse tema e de que duas pessoas que nem vocês que estão realmente na crista da onda desse processo. Nós estamos falando de uma coisa que tem pouco mais de 2 anos praticamente e nós já estamos tendo mudanças no mundo inteiro. Eu acho que talvez não tenha nenhum paradigma dentro da saúde hoje que seja tão importante como a IA. Agradeço muito a gentileza de vocês, eu sei que o tempo de vocês é muito corrido e deixamos aqui o convite para próximos bate-papos, próximos encontros. E você que está nos assistindo, esse foi o primeiro Pode Escrever Saúde. No próximo a gente vai falar sobre envelhecimento, sobre mitos e verdades em medicina e muitos outros temas relacionados à saúde. O Pode Escrever é um espaço para se discutir de forma inteligente como a gente pode melhorar dentro da área da saúde, da educação, dos negócios e etc. É o nosso primeiro episódio, teremos vários outros ainda e pedimos que vocês deixem aí o like, sigam o canal e ajudem com seus comentários. Muito obrigado e até a próxima. Pode Escrever Saúde está apenas começando. Até a próxima.